Livro de Apocalipse, capítulo 20, no verso 11. Tá bom, última coisa. Tá pertinho aí, ó. Tá pertinho. Em Apocalipse, capítulo 20, verso 11 diz: "E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E nós, que estávamos diante dele, abriram-se os livros." E de novo, os olhos hoje estão maravilhosos. "E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por realmente ministrar as nossas vidas através da palavra, e que a sua palavra venha realmente para edificar a nossa vida, e cada vez mais nós podemos verdadeiramente ter a nossa alegria em poder escutá-la e ter realmente o seu caminho vivo, aberto e concluído na nossa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, edifica a minha vida, meu Pai. Traz a palavra ao meu coração, para que a minha boca fale e que o meu coração estiver cheio, e que a sua palavra venha realmente para trazer transformações, para que possamos fazer o que a sua palavra diz, para conhecermos a sua vontade, a vontade agradável e perfeita do Senhor. E a sua palavra é a nossa raiz da vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Em Apocalipse, quando diz justamente sobre isso, lá no 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Teu nome está escrito no livro da vida? Amém. Eu creio. Então, e é justamente sobre isso, sobre o livro da vida, e nós estarmos escritos diante do trono do Senhor, para que nós possamos chegar lá e receber aquilo que está preparado para nós. Mas diante do que o Senhor fala para nós, haverá um tempo que nós passaremos por grande tribulação. Por grande tribulação passaremos, se já não estamos passando. Mas eu queria que você pegasse sua Bíblia e abrisse no livro de Lucas, ou melhor, antes no livro de Marcos. No livro de Marcos, no capítulo 13, ele diz, 13:3, ele diz assim: no 4, dize-nos quando serão estas coisas. Os discípulos perguntando para Jesus: e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondeu-lhes, começou a dizer-lhes: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras,
Não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. E isto será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Amém? Então aqui ele está falando, o Evangelho de Marcos está falando dos princípios das dores, o que vai acontecer ou o que está acontecendo, e nós estamos vendo as condições aí que estão acontecendo. E aí o Espírito Santo me levou, ironicamente, eu passei a tarde inteira até poder concluir, no livro de Lucas, no capítulo 13, no verso 6. E dizia assim: ele dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela frutos, não o achando. Ele disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo, ele disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a exterre. E se der frutos, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Aí eu quero que você vá lá, em mesmo Lucas 21, no 29. 21, 29 de Lucas diz: disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E aqui nós vemos justamente aonde que ele me levou. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Mas que geração é essa? E quando nós vemos aqui as condições da figueira, e uma curiosidade, se você realmente for lá no livro de Gênesis e ver quando o pecado foi cometido pela Eva, por Adão, o que eles pegaram para se cobrir? A folha de uma figueira. Então a figueira seria justamente aquilo que cobre, aquilo que dá força, aquilo que era a verdade, um parâmetro para eles poderem seguir sem a vergonha. Seria Israel a figueira deles. Israel, como o Senhor proclamou, Israel seria o povo da promessa. Só que Israel se colocou justamente na parábola que está escrito em Lucas 13. Que você estudando um pouquinho mais de geografia, sabendo mais da história das coisas, Israel ele tinha uma briga muito grande com o Egito, uma briga muito grande que eles faziam
e foi destruída, e o Egito não deixou constituir. E no ano de 70 depois de Cristo ela foi destruída. E foi tudo destruído. Porque essa parábola do 13 diz justamente sobre a vinda do Senhor, que traria realmente conforto pela palavra. Mas eles não escutavam Jesus falando. E durante 3 anos, onde começou o ministério de Jesus, durante esses 3 anos, foi tentado, por mais uma vez, dar incentivo a Israel para poder fazer as coisas. Mas não aconteceu e foi destruída. E se nós pegarmos a circunstância que a história traz para nós, Israel se tornou independente dia 14 de maio de 1948. Israel se tornou de novo uma nação independente. Depois da guerra, das lutas que teve com o Egito, que teve lá com aquele povo de lá, ele se tornou novamente independente em 1948. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, lá no livro de Salmos. Também tem outras referências sobre isso, mas eu peguei em Salmos. Em Salmo 90, no verso 10. Salmo 90, 10 diz assim: a duração de nossa vida é de 70 anos. Esse é algum, pela sua robustez chegarem a 80 anos. O melhor deles é canseira e enfado, pois passará rapidamente e nós voamos. Qual é a idade da nossa vida? 70 anos. Não passará de nós essa geração. Como é que a música está escrita lá? E vem se cumprir. A nossa geração, que a Bíblia diz, é de 70 anos. A vida. Porque quando se tornou independente a cidade que ele diz, aonde nós vemos aqui no livro de Lucas, aonde ele diz que começa a dar frutos, aonde Israel de novo começou a nascer, aonde Israel começou de novo a ter a preservação das suas raízes com Deus, aonde eles começaram de novo a preservar todas as circunstâncias, é o que nós lemos lá em Lucas, que começou de novo a dar frutos. Aquela terra, aquela figueira que é Israel, aquela figueira que sendo Israel, dentro da parábola que Jesus nos dá, é justamente 70 anos após a independência de Israel. Então, se nós aí fizermos as contas, 70 anos, tudo está sendo matematicamente, a gente vai ver o que está escrito. A circunstância da palavra nos leva a fatos da vida, passando as coisas, passando as condições que estão sendo visíveis aos nossos olhos. E quando realmente houve de Israel a circunstância de ser independente em 48, e se não passar de nós essa geração, a nossa vida é de 70 anos. De 70 anos vai ocasionar em 2018. E Jesus fala que não passará essa geração. Então, quando nós pregamos a respeito de que o final está perto, o final está próximo, nós estamos vendo, através da Bíblia, pode ser 70, um pouco mais, um pouco menos, depende da circunstância que está fazendo, mas a palavra de Deus nos traz hoje esse tipo de concordância com ela. A concordância da palavra de Deus com tudo o que aconteceu e o que há de acontecer. As promessas do Senhor que estão acontecendo, as condições que estão acontecendo, como eu li
para vocês aqui, justamente lá em Marcos, das coisas que estão por vir e acontecerá. Quantos terremotos nós vemos? Quantas circunstâncias estão acontecendo hoje? Quais os finais que vão ser previstos? Estão todos eles escritos na palavra de Deus. Muitos de nós ainda não acordamos para a realidade que está por acontecer. Não acordamos para os finalmente que estão acontecendo. E Jesus diz que é bom que aconteça porque é profecia do Senhor. Porque é profecia de Deus para que as coisas aconteçam. E nós, sendo do dia, nós devemos saber o que está acontecendo. Porque nós devemos ler a palavra de Deus. Precisamos de chegar perto de Deus para saber das coisas que estão por acontecer. Aí quando nós vamos lá ler, lá em Mateus 7, ele nos dá realmente a circunstância de nós sabermos como está sendo a nossa vida. Em 7,24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelhar-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. Porque as circunstâncias do dia estão acontecendo em nossa vida. Elas estão todas sendo preliminares, acontecendo. São os princípios das dores. É a circunstância que o Senhor posta para nós podermos realmente saber o que está previsto. Estamos às vezes assustados com as coisas que estão acontecendo. Querido, nós estamos vendo no jornal aí, o ser humano não tem mais paz um com o outro. Além de matar, além de esfaquear, joga pedaço de corpo fora. Isso vai começar a se tornar rotina. As coisas que estão escritas na palavra de Deus vão acontecer. E se nós não começarmos a ser prudentes com a palavra de Deus, ela vai nos trazer realmente muita dor. Mas nós precisamos estar contidos no contexto da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz lá, onde eu li para vocês a princípio, lá em Apocalipse, está dizendo que nós vamos chegar à frente de reis, à frente de governadores, pedindo, falando, inquisitando a nossa vida, porque nós seguimos Jesus Cristo. As pessoas vão chegar e falar assim: por que vocês estão reunidos lá na rua João Mustafa? Porque as leis vão acontecer, as determinações vão acontecer, as condições que Satanás quer, vai acontecer. Querido, e hoje, isso tudo, né, que hoje eu estava de férias, né, que eu fiquei em casa meditando, orando, e que eu ajudar minha esposa, né, fazer algumas coisas. Eu acho que o Claudinei ou a Patrícia postaram um negócio um vídeo sobre a gaiola dos passarinhos. Você não foi? Foi lá? E aquilo também é a pura verdade. Vocês já viram isso ou não? Não? E tinha uma criança que estava com 3 passarinhos presos numa gaiola. E que um homem chegou, perguntou para ele: o que você vai fazer com esses passarinhos? Lembro direito as palavras. Eu vou brincar com eles, vou maltratar eles, fazer as coisas, mas você não solta. Não. Vou maltratar os passarinhos. Aí justamente vem a circunstância que nós estamos passando. Satanás está nos maltratando. Nós estamos engaiolados. Ele está trazendo doenças para nós, está aprisionando nós dentro de casas. Está aprisionando a nossa vida, trazendo condições para não podermos ter mais liberdade, para não fazermos outras coisas. Está esfaqueando nós, está quebrando as nossas vidas. E nós estamos engaiolados. E se nós não nos libertarmos das promessas satânicas e não ficarmos
presente com a palavra de Deus, nós vamos a cada dia mais sofrendo desse tipo de circunstância e não vamos ter força para poder realmente ir contra o que Ele quer em nossas vidas, que é nos matar. Porque muitos hoje chegam a falar assim: você vai morrer, pelo amor de Deus, eu vou morrer. E quando isso for verdade, você nega Jesus Cristo e fala assim: você vai morrer pelo seu Jesus. Como já está acontecendo lá no Iraque, no Irã, que tem um cristão lá, que na escola dele, ele não queria que os filhos aprendessem o muçulmano, e por isso ele montou uma igreja lá, e lá os muçulmanos foram, prenderam ele, mandou negar Cristo. Ele falou que não negaria Cristo, e até hoje ninguém acha mais esse cristão, e está toda a embaixada lá querendo achar ele, que acham que ele já foi enforcado, porque ele não negou Cristo. Então todas essas circunstâncias já estão acontecendo. A palavra de Deus, isso é o que é noticiado, e o que não é noticiado, e o que verdadeiramente as pessoas estão passando por levar a palavra, a boa nova para outras pessoas, para levar aquilo que é verdadeiro. As pessoas estão passando por essas circunstâncias, estão passando por condições que nós estamos vendo que vai ser sofrida, porque nós vamos passar e nós não vamos negar o Senhor. As condições estão passando. Está aí esse conclave para ter, mediante a palavra de Deus, está se concluindo. Todas as circunstâncias estão se concluindo. Aí, como está também escrito num livro de Mateus 7, onde as pessoas vão chegar nos pés do Senhor e vão falar: Senhor, Senhor, eu fiz isso por Ti. Ele vai falar: não te conheço. Porque a palavra de Deus, nós lemos aqui em Apocalipse 20, quando vai abrir realmente o livro da vida, ele vai ver as nossas obras, ele vai ver aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos verdadeiramente buscando a fazer para engrandecer o reino de Deus. O que nós estamos fazendo para engrandecer o reino de Deus? O que nós estamos poderosamente pelas mãos do Senhor invadindo o inferno e tirando essas almas de lá? Às vezes nós nos sentimos tão inúteis, mas é porque nossas vidas precisam ser mais regadas pelo poder da palavra de Deus. Às vezes nós estamos diante da palavra de Deus, não estamos acreditando no que está escrito. Às vezes nós queremos o Senhor ajudar a nós, mas nós não queremos fazer com que a obra do Senhor progrida, que cresça. Às vezes a nossa vida é tão pequena com os nossos problemas que não estamos vendo o problema que está acontecendo. Os problemas do mundo estão sendo maiores para nós resolvermos, sendo que nós temos o nosso general que resolve os problemas para nós, se nós crermos nele e ficarmos em adoração a ele. Quando a nossa vida começa a se concluir em pequeninas coisas, em coisas sem valor, nós vamos apresentar o quê no juízo? Quando abrir o livro da vida nossa, o que nós vamos falar que nós fizemos? Nós vamos falar que não tivemos tempo, que nós não sabíamos o que estava escrito. Nós não podemos falar de uma coisa que nós sabemos. Nós estamos aprendendo a palavra de Deus para não sermos enganados. Eu fui enganado porque eu não sabia. Você sabe. Você sabe que tem que realmente buscar o Senhor. Você sabe que tem que fazer cada vez mais a sua parte perante o reino de Deus. E quando isso dentro do nosso coração começa a ser uma coisa fútil, que não é buscar primeiro o reino de Deus, buscamos todas as outras coisas a não ser o reino de Deus, nós começamos a se deparar com as verdades da palavra, que traz para nós tudo aquilo que nós precisamos para poder ser salvos. E muitos por aí, querido, até mesmo dentro de igrejas, tão pouco se ardendo se vão ser salvos ou não. Mas como deve ser, né? Como está escrito aqui, vai ser lançado no lago de fogo. Como deve ser a pessoa
estar num lago de fogo. Deve arder muito. Deve doer muito. Esses são os que vão ser. E quando o Senhor fala, até mesmo na palavra, que quando Ele vier, olha só, que primeiro, quando o Senhor vier, primeiro subirão os mortos em Cristo Jesus. Depois os que estão com o Senhor, vivos. Mas os ímpios verão a nossa subida. Eles verão a nossa subida como um piscar de olhos. Mas sabem quem o Senhor fala também que vai ver ele chegar? Aqueles que mataram ele, aqueles que traspassaram ele, aqueles que visitaram ele na cruz. Esses mortos se levantarão para ver a volta do Senhor. Só eles. Os ímpios que morreram, esses não vão ser ressuscitados. Mas aqueles que mataram ele, ele faz questão de se levantar, ressuscitar eles para ver a volta do nosso Cristo. O Senhor, Ele não vai deixar nenhuma fagulha para trás de nada. Por isso que quando nós começamos a entender da palavra de Deus e começamos a meditar nela e ver as circunstâncias acontecendo, se essa profecia, se essa condição for realmente regada conforme isso está acontecendo e conforme a palavra de Deus está acontecendo, se isso for a condição profética do Senhor, vai daqui para frente começar a piorar. Daqui para frente vai começar a piorar as circunstâncias cada vez mais drásticas na vida do ser humano. Querido, as coisas estão ficando tão aberrantes. Aberrantes é ruim, né? É berrantes. Desculpa aí. Corta lá. Mas essas circunstâncias estão ficando tão de tremendo mau gosto para o mundo, que as coisas estão ficando ruins, estão achando boas. As circunstâncias estão aparecendo na vida das pessoas que estão sendo colocadas, pessoas contra pessoas se matando, pai matando filho, filho matando pai. A criação de toda a prosperidade que o Senhor tinha para poder ter pessoas santas, para poder encher o reino dele como filhos adorados, estão se maltratando, estão se prostituindo, estão realmente fazendo tudo aquilo que a Bíblia condena. E nós, às vezes, nos sentimos cada vez mais fortes perante o Senhor. Para quê? Eu estou com Cristo. Para quê? Se você não está fazendo a obra de Cristo, se você não está fazendo a circunstância de a palavra de Deus ser mostrada a todos os cantos. Às vezes nós queremos ficar dentro da gaiola, quietinho. Tá bom aqui, eu não vou me expor, porque senão pode saber que o diabo vem contra mim. Querido, o diabo vai vir contra você, dentro da gaiola, fora da gaiola, onde for que você estiver. Ele vai querer te matar. Esse é o propósito dele. Então que nós possamos salvar mais vidas sem negar o Senhor, para que Ele possa realmente chegar aos céus. Essas vidas tiverem mais uma oportunidade de chegar ao céu, de falar a tempo e fora do tempo todas as suas profecias. Nós precisamos se habilitar mais na palavra. Nós precisamos tomar mais decisões na nossa vida quanto a Jesus Cristo. Querido, a palavra está se cumprindo dia a dia. E pessoas estão ficando enraizadas, às vezes por uma esposa, por um esposo. Não vou, não deixo de ir, querido. A salvação é individual. Se a pessoa sabe o caminho, ela tem que seguir. Porque se ela não está preocupada com a salvação dela, ela não vai estar preocupada com a salvação de mais ninguém. As decisões da palavra de Deus são singulares, são justamente para a nossa vida. São proporções individual que Deus dá para nós. Se nós não temos a certeza da nossa salvação, precisamos buscar a salvação. Precisamos se habilitar
Deus para poder ser concluído no reino de Deus. Porque o ônibus vem vindo, querido. O ônibus está chegando, já encheu o tanque, vem vindo, a todo vapor. E ele vai começar a chamar os nomes. Você está preparado para escutar o seu nome? Está preparado para que naquele momento Jesus chegue e fale assim: venha! Você escuta ele falando? Porque, querido, diz a palavra de Deus que falsos cristos aparecerão. E diz a palavra de Deus para você não se enganar. Porque quando Jesus vier, todos verão que será o Senhor Jesus. Não se engane se falarem para você que tem um anjo ali, um anjo acolá, falando a palavra de Deus. Não é Cristo. Porque a palavra de Deus diz que Ele virá e todos virão Ele. Não um ou outro vai ver Ele. Todos vão ver Ele. Ah, o Cristo está lá em Pindamonhangaba. Não está não, eu não vi Ele, hein? Mesmo se eu fosse ímpio, se eu não fosse salvo, eu viria Ele estando vivo. Mesmo se eu não fosse cristão, eu viria Ele se fosse vivo. Porque Ele virá e as pessoas virão Ele. As pessoas vão ver Jesus do alto, chamando o seu povo, chamando os seus escolhidos. E se nós não estivermos realmente preparados para isso, se nós não tivermos o nosso nome escrito no livro da vida, nós vamos ser jogados no lago de fogo. E essa circunstância é o que mais nós devemos temer. Devemos temer pela nossa salvação, por aquilo que nós estamos passando. Nós não podemos mais perder tempo e não ler a palavra de Deus e não se habilitar perante o reino, porque se nós não nos habilitarmos, nós não vamos com Cristo. Senhor, eu estava na sua igreja, eu estava escutando a palavra, eu não te conheço. Você ia lá, mas fora de lá você era outra pessoa. Eu via a sua sombra, mas não via você. Porque eu sondo o teu coração todo dia. Toda hora o Espírito Santo sonda o nosso coração, sabe das nossas atitudes, sabe de como estamos contornando as dificuldades, se estamos indo com a ira, colocando ela ao sol, ou nós estamos realmente com a profecia do Senhor dentro de nós. E quando nós começamos a entender da palavra de Deus, precisamos se aprofundar nela, porque ela está trazendo respaldo para a nossa sobrevivência na vida aqui, porque as coisas acontecerão, as circunstâncias vão se estreitar, a dificuldade vai cada dia sendo pior. Querido, as coisas naturais já estão acontecendo. Chuvas sem nenhuma proporção lógica, calor sem nenhuma proporção lógica, terremotos, vendavais. Às vezes você pensa, na minha rua não aconteceu. Querido, você faz parte de um todo. Se você não se juntar a Cristo, o que acontece? Às vezes não pode acontecer na sua rua, mas na rua de trás pode estar acontecendo. A homossexualidade acontecendo, vai a todos os olhos para quem quiser acontecer. As circunstâncias estão realmente acontecendo na nossa vista, dentro da nossa casa. Estão realmente cada vez mais as pessoas se prostituindo espiritualmente, estão se vendendo espiritualmente. As pessoas estão cada vez mais vendendo a sua alma para poder ter o quê? Um pedacinho de terra, um pouquinho mais de posse. Para quê? Se o nosso Deus pode nos dar muito mais do que isso. E às vezes os nossos olhares, eles estão sendo cegados, estão sendo colocados à distância para não vermos. Ou às vezes você não quer ver. Você fala assim, prefiro não ver. Você está se enganando. Ou você começa a se habilitar para o reino, ou você vai no lago de fogo.
Ou você começa a se habilitar para todas as profecias e promessas que o Senhor tem para nós, ou a circunstância de podermos voltar e viver durante 1000 anos com Cristo não vai haver em nossa vida, porque nós vamos voltar com o nosso Cristo, com o nosso general, a viver 1000 anos com Ele. E aqueles que estão com o Senhor serão seus príncipes, serão seus reis. E tudo está escrito na palavra de Deus. Se nós começarmos a meditar nela, nós vemos realmente a profecia do Senhor e buscar, porque toda a história nossa está escrita e contida dentro da palavra de Deus. E se nós buscarmos, nós vamos encontrar, e todas as circunstâncias das palavras, as entrelinhas das palavras, o Espírito Santo nos mostra o que está acontecendo. Por isso que nós temos que ser um povo sábio, um povo inteligente, um povo que, mediante a palavra de Deus, busque as coisas que estão ao nosso redor. Hoje você sabe o que aconteceu no mundo hoje? Hoje você está por dentro das coisas que estão acontecendo? Você sabe de todas as coisas que estão acontecendo no mundo? Porque, querido, a palavra de Deus não diz que vai acontecer em Sorocaba, no bairro do Éden, na rua João Mustafa. Nós temos que saber de onde vêm os ventos e o que está acontecendo mediante a palavra, aonde está contida o acontecimento. E se isso nós não começarmos a meditar na palavra de dia e de noite, nós vamos ser roubados da nossa salvação. E é isso que Ele quer trazer para você outras circunstâncias, para você não ler, para você não se consagrar ao Senhor. Ele quer te dar desejos, quer te dar prazeres, quer te dar angústia, quer te dar tristeza, justamente para você não buscar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus te revigora, te estabiliza, te dá uma moderação na sua vida, te dá uma claridade, te ilumina o teu dia, e você começa a ajudar as pessoas a ser luz. Mas quando nós nos omitimos, viramos caranguejos, encolhidos, andando para trás, ou caramujos, guardadinhos dentro da concha lá. Eu não quero saber o que vai acontecer. Querido, você não sabe. Você não toma providência na sua vida. E o tempo de decisão é esse. Se é depois de 70 anos. Se for a conclusão disso, 2018 está aí. 19, 20. E daí? Você está ensinando os seus filhos o caminho que eles devem andar? Você está mostrando o que a palavra de Deus se conclui? Às vezes nós não queremos tomar decisões drásticas na vida para poder realmente estar alimentando o mundo dentro de nós, mas nós precisamos tomar decisões drásticas na nossa vida. Se vai te levar para o inferno, aparta da sua vida. Se é uma condição que está realmente remoendo dentro do teu coração, peça perdão. Mas vou me envergonhar. Melhor você se envergonhar e ir para o céu do que você ficar sem a vergonha e ir para o inferno. Porque Deus está realmente pronunciando o fim de tudo. Agora, quando nós falamos de fim do mundo, qual o sentimento que você tem? De tristeza? O sentimento que você tem de ver a palavra de Deus se cumprindo? Você está oprimido, está angustiado? Porque se você estiver dentro desse sentimento, ainda você não tem a certeza da sua salvação. Porque quando está se cumprindo, você tem que se alegrar. Graças ao Senhor, está chegando o fim. E eu vou com o Senhor. E eu vou com o Senhor porque eu sei que eu estou agindo conforme a sua vontade. Todo dia é tempo de você tomar decisão na sua vida, de você andar pelos caminhos do Senhor. E querido, quando você colocar a mão no arado, não olhe para trás. Quando você tomar a decisão de andar com o Senhor, não vá olhar para trás. Pegue e ande para frente, que Jesus está na tua frente, falando: venha comigo.
Entendam que eu vou te aliviar, eu vou te sustentar, eu vou te dar coisas maiores que você está vendo. E muitas pessoas ainda querem, mas que dó, vai virar estátua de sal. De olhar para trás, vai virar estátua de sal. Tem muitos aí que estão com os pés, em vez de ser luz, tão brancos de tanto sal que está começando. Quando a palavra de Deus nos dá o ensinamento, nós precisamos ir em direção a ela e buscar mais a ela, fazendo realmente com que as revelações de Cristo aconteçam em nossos dias e que possamos contaminar com as boas novas outras pessoas, com atitudes nossas. Quando você olha no seu espelho pela manhã, você está vendo a imagem de Cristo lá? Porque, querido, volto a falar, o cristão, o verdadeiro cristão, não tem paz, não vai ter paz, mas vai viver em paz, porque crê no Senhor. Por tudo aquilo que pode passar na sua vida, vai passar tremenda tribulação, vai passar coisas grandiosas que vêm para tirar a sua vida, mas você vai estar em paz, vai dar risada, vai ter aquele momento que você não vai se aguentar mais, você vai dar risada. Eu creio no Senhor, porque o fim está aí, ó. O fim está do outro lado da rua aí. O Senhor está chegando e você dá risada, porque você tem certeza e não vai se contaminar. Aleluia. E às vezes nós começamos a ver as promessas acontecendo na nossa vida e as bem-aventuranças acontecendo na nossa vida. Querido, fique muito alegre, contamine as pessoas, chame as pessoas para escutar a palavra de Deus. Aí você acha que assim quando o Senhor Jesus vier, a igreja vai estar dessa maneira que está hoje? Quando o Senhor Jesus vier levar-nos, você acha que a igreja vai estar assim, com esse monte de cadeiras vazias? Vai estar superlotada. As pessoas vão querer saber quem é Jesus, vão querer saber da palavra, vão querer ter realmente a direção. Vai estar superlotado, mas não vão ter mais, não vai ter mais a chance, a não ser pela morte própria. Comece a motivar as vidas a poder estar mais perto do Senhor, a estar mais perto de Jesus, para elas poderem buscar verdadeiramente o reino na sua vida. Que muitas pessoas estão buscando pastores, estão buscando profetas, estão buscando lugares maravilhosos, estão buscando tudo, mas não estão buscando Jesus. Estão buscando teólogos. E para Jesus, um analfabeto, para ele é um teólogo, porque ele, pelo Espírito Santo, ele instrui o analfabeto. E as profecias saem do analfabeto, porque a palavra de Deus nos conclui aquilo que nós precisamos. Então fique de pé. Vamos orar. Glória a Deus. Porque os dias estão se mostrando justamente isso, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Todas as coisas da palavra de Deus estão acontecendo. Você pode começar a lembrar de 10 anos atrás, se existia essas circunstâncias de tanta água, de tanto calor, essas situações climáticas que são hoje o extremo de tudo, as condições da vida que estão se submetendo as pessoas a simplesmente não se importarem mais com a vida humana, simplesmente jogarem um pedaço de um corpo como se fosse um pedaço de carne. Isso porque foi mostrado na televisão. Em outros lugares, o que está acontecendo? Pessoas sendo mortas no famoso lá, que o contrabando fala, do micro-ondas, colocado dentro de um monte de pneu e tacar fogo.
Quantas pessoas são mortas assim? E a televisão não mostra. Quantas pessoas estão se submetendo a coisas irracionais, a condições subhumanas? Quantas pessoas estão se matando por algo de conseguir algo na vida? Pessoas trabalham 24 horas por dia, sem pensar em Cristo, para poder ter, às vezes, uma coisa que vai ficar. As pessoas não estão pensando mais na salvação, não estão pensando em reino, estão pensando nas circunstâncias que podem ter, que podem ser, em se afortunar. Mas a palavra nos consola, sabendo que a palavra dele não voltará vazia. Mas por isso que nós precisamos, se nós temos boca, se nós temos um pulmão com ar, se nós temos o nosso corpo como templo do Espírito Santo, nós somos a trombeta de Deus. Devemos verdadeiramente anunciar a volta do Senhor Jesus, que já está chegando. E se tudo concluir conforme a palavra nos mostra, nós teremos o privilégio de estar no reino de Deus. Põe a mão no teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sabemos, Pai, que diante da Sua palavra nós estamos cada vez mais alegres, Pai, espiritualmente, por tudo aquilo que está se cumprindo em nossas vidas, e sabemos que o dia do Senhor virá, e a volta do nosso Senhor também virá. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que nessa noite possa nos capacitar de contaminar as pessoas com as boas novas, meu Pai, mostrando o Evangelho do Senhor para as pessoas que estão realmente precisando dela, meu Pai. Estamos tendo estratégias do Senhor, nos dá cada vez mais motivações para podermos pregar no tempo e fora do tempo a Sua palavra, meu Pai, para podermos sair das paredes e buscar realmente essas vidas que estão realmente aprisionadas em gaiolas nesse mundo, meu Pai, aonde Satanás está brincando com elas, onde Satanás está querendo matá-las. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos conserva na sabedoria do Senhor, para nós termos discernimento da palavra do Senhor em nossas vidas, que o Espírito Santo venha tocar cada vez mais em nós, para podermos suportar todas as aflições, todas as angústias, Pai, que o mundo tenta nos colocar, mas maior é o Senhor que está em nós, meu Pai, do que as coisas que o mundo tem apresentado, meu Pai, porque o Senhor nos mostra que cairão 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e não serei atingido, meu Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa nos capacitar, nos capacite para cada dia mais estarmos junto ao Senhor, para podermos verdadeiramente buscar o Seu reino e fazer a Sua vontade, e que possamos meditar na Sua palavra de dia e de noite, para que possamos saber que o Senhor é o nosso porto seguro e a Sua verdade está na palavra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Erga suas mãos nos céus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco até a volta do Senhor, e que possamos até esse tempo suportar e ultrapassar qualquer barreira pelo nome do Senhor Jesus, e que o Senhor venha, como assim Ele prometeu, a buscar a mim, a buscar todos aqueles que crerem no Senhor Jesus. Amém? Vão em paz. O Senhor os acompanhe.